Você já sentiu que foi descartado antes mesmo de mostrar quem realmente é? Que gente próxima jurava que você não se levantaria mais. Pois é, tem pessoas que se alimentam da sua ausência porque não suportam a força que sua presença carrega. E quando você volta menos, sem pedir desculpas, sem abaixar a cabeça, menos elas tremem. Não é sobre fama, é sobre presença, sobre andar firme, mesmo depois de ter sido ferido. Sobre não precisar de palco para ser notado, porque agora você é o palco, é o enredo, é o despertar. E não adianta esconder. Quem foi chamado para romper incomoda quem só sabe sobreviver. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E hoje, o que temos aqui vai mexer com tudo que te disseram que você não poderia ser. Se você já foi desacreditado, silenciado ou ignorado por alguém que apostou na sua queda faica por aqui, porque este vídeo é a confirmação de que você não desapareceu. Você se tornou incontrolável. A sua força, sua autenticidade, sua cura, sua missão espiritual, tudo isso está prestes a ser ativado. Inscreva-se no canal agora para fortalecer essa comunidade e se manter firme nesse caminho de restauração. Tem gente que se assusta não com um grito, mas com um silêncio, porque o silêncio de alguém que foi ferido e não se vitimiza é perigoso. Silêncio que não implora, que não pede para ser notado, é presença camuflada em preparação. E foi exatamente isso que confundiu quem já te dava como caso encerrado. O que parecia fim era só pausa estratégica. A maioria das pessoas não está preparada para ver alguém que elas mesmas enterraram espiritualmente, emocionalmente, voltar com os olhos em chamas e a alma intacta. Quando você some e não se explica, a mente dos outros preenche o vazio com fantasmas. Mas o que elas nunca esperam é que esse silêncio tenha sido o lar de um renascimento. Elas não contam com a força que nasce na escuridão. Enquanto eles cochichavam tua derrota, você estava aprendendo a escutar sua própria voz, sem o ruído dos julgamentos. Não se tratava de desistência. Ira, discernimento escolhidos não agem por impulso. Eles obedecem ao tempo do alto, mesmo que isso custe serem mal interpretados. Quem é guiado pelo Espírito entende que o silêncio também é espada. Você não estava calado por fraqueza, mas por estratégia divina. Enquanto o mundo gritava, você aprendia a calar o ego e ouvir a verdade. Essa pausa, que tantos zombaram, foi o campo de treinamento da sua maturidade espiritual. E agora que você voltou, a atmosfera reconhece o que eles se recusaram a ver. A autoridade não pede licença. Quando uma alma alinhada entra num ambiente, ela não precisa se anunciar. E isso é o que mais desconcerta quem se acostumou com a sua versão diluída. Você não voltou pedindo espaço. Você voltou ocupando um lugar que sempre foi seu. O silêncio que confundiu agora é a presença que incomoda. Porque quem achava que você tinha sido derrotado, agora precisa aceitar que você está só começando. O que mais incomoda não é o retorno. É o retorno sem aviso. A volta sem barulho, sem fazer campanha, sem anunciar aos quatro ventos. Você simplesmente chegou. E só de estar ali, o ar mudou. Porque sua presença agora tem substância. Você não voltou para explicar onde esteve. Não precisa justificar o processo. A verdade é que quem entende o que é ser escolhido sabe que tem fases que só o céu compreende. Seu retorno é sinal de que o propósito está se cumprindo. Não com alarde, mas com convicção. Você não veio se justificar. Veio ser. Tem gente olhando para você e tentando encontrar onde está o segredo. O que aconteceu para que você voltasse tão forte, tão inteiro, tão em paz. Mas não existe fórmula. Existe obediência, dor e revelação. Você viveu um script que ninguém viu. E por isso, seu retorno causa tanto desconforto. Porque não se encaixa nas lógicas humanas. Eles esperavam que você aparecesse carente de aceitação, pedindo para ser entendido. Mas você chegou cheio de discernimento. Sem mendigar conexão, sem precisar do olhar do outro para confirmar sua identidade, o escolhido. Quando volta, não volta atrás, volta para frente. E quando pisa com autoridade, não precisa levantar a voz. A sua presença agora
carrega um código espiritual que só quem passou pelo fogo entende. Não dá para disfarçar, nem apagar, nem esconder. É como se o céu deixasse um selo sobre você. E o mundo natural ainda tenta explicar o que é invisível. Mas a verdade é simples. Quem volta com propósito não precisa mais se explicar. Ele simplesmente continua. A autenticidade é um tipo raro de coragem. Ela incomoda porque revela o que muitos esconderam em si por medo. Você não voltou querendo impressionar. Voltou sendo você. E esse simples ato virou ameaça para quem só sabe viver através de personagens. Seu ser inteiro é uma afronta a quem vive de aparências. Enquanto alguns se especializaram em parecer, você escolheu ser. Em vez de usar máscaras para caber nos moldes, você preferiu romper com eles. E isso, por si só, desestabiliza quem ainda vive para agradar. Quando você decide ser autêntico, mostra para muita gente o quanto elas têm se omitido. E esse espelho é difícil de encarar. Eles te chamam de arrogante, mas no fundo sentem inveja da sua liberdade. Porque você não se esconde atrás de falsos sorrisos, nem abaixa a cabeça para ser aceito. Você aprendeu a dizer não sem culpa, a dizer sim sem medo, a existir sem pedir autorização. E isso faz com que os que vivem de validação tremam por dentro. Sua autenticidade é uma faca cortando narrativas mentirosas. Você não age para ser amado, nem se molda para se encaixar. Quando chega, a atmosfera muda, porque carrega a verdade. E onde há verdade, as máscaras caem. Por isso muitos preferem sua versão silenciosa, porque a atual expõe o que eles fingem não ver. Você não tem mais tempo para fingimentos, não tem energia para sustentar personagens. Você entendeu que quem vive na verdade sempre será resistência para quem vive de ilusão. E agora que sua presença é íntegra, quem depende de manipulação se sente nu. A sua autenticidade virou uma espada invisível que corta o que já estava podre há muito tempo. Ela jurou que você não passaria daquele momento, que sua dor seria o seu fim, que sua voz se calaria para sempre. Mas a vida tem um senso de justiça que surpreende até os mais confiantes. E o que ela não esperava era te ver de pé, inteiro, com um brilho nos olhos restaurado. Agora, ela se questiona, porque tudo que ela dizia sobre você perdeu o peso. Os julgamentos que ela espalhou não combinam mais com a sua realidade atual. Você não precisa confrontá-la. Sua própria existência já desmonta a história que ela contou. E quanto mais você cresce, mais evidente fica o quanto ela se enganou. Ela tentou te definir por um capítulo da sua dor, esquecendo que Deus ainda estava escrevendo sua história. E agora vê você de volta, com clareza, força e propósito. Mexe com tudo que ela acreditava ser verdade. Não é sobre vingança, é sobre justiça. Não é sobre revanche, é sobre evidência. O escolhido não volta para brigar, volta para ocupar. E a sua presença agora é a prova de que o céu nunca deixou de te sustentar. Você não voltou com ódio, mas com missão. E ela, que tanto falou da sua queda, agora observa em silêncio sua ascensão. Porque palavras não sustentam julgamentos diante de testemunhos vivos. Você não precisa dizer nada, sua vida já está gritando. Sua leveza denuncia o peso que você superou. Seu olhar firme revela a fé que te reergueu. E ela, que esperava sua ruína, agora precisa lidar com a verdade. O escolhido não desaparece. Ele ressurge quando menos esperam. E quando ressurge, nada permanece igual. Se até aqui alguma parte desse vídeo tocou sua alma, te fez refletir, ou te lembrou da força que ainda vive dentro de você, considere apoiar esse trabalho. Aqui embaixo do vídeo tem uma opção chamada Valeu. É só clicar ali e contribuir com o valor que sentir no coração. Isso nos ajuda a manter o canal vivo, alcançar mais pessoas e continuar produzindo conteúdos que alimentam o espírito. Cada apoio é uma semente plantada em solo fértil, e a colheita vem em forma de transformação. Agora, segura firme, porque o que vem a seguir vai te fazer enxergar o verdadeiro motivo pelo qual sua presença está desconcertando tanta gente. É fácil julgar o que não se entende. Eles pensaram que você desapareceu, que perdeu a força, que se encolheu diante da vida. Mal sabiam que você estava em processo,
sendo trabalhado em silêncio por algo muito maior. O mundo achou que era derrota, mas era lapidação. E o tempo que você passou afastado foi a prova da sua coragem. Enquanto te apontavam como fraco, você estava sendo fortalecido longe dos olhos. Cada lágrima não vista, cada oração silenciosa, cada madrugada em dor estava gerando raízes. O que parecia sumiço era solo, era entrega, era o céu moldando um espírito que não se curva mais por opinião alheia. Você não fugiu, você se alinhou. Existem dores que só a intimidade com o divino explica. Por isso, ninguém entendeu seu afastamento. Eles olhavam para o seu silêncio e viam fraqueza, mas só quem já foi quebrado sabe o valor de ser reconstruído pelas mãos de Deus. Foi no escondido que você se tornou inquebrável. Foi no secreto que você entendeu quem é. Eles se sentem traídos pela sua volta, porque se acostumaram a contar com sua ausência. Mas o que incomoda agora é que você não voltou igual. Você voltou irreconhecível, porque não carrega mais os fardos que te definiam. Agora é presença plena, sem bagagem que não seja a luz. Você voltou limpo de tudo que te adoecia. E essa pureza de espírito não pode ser explicada, só sentida. Por isso você desestabiliza ambientes onde a aparência sempre foi mais valorizada que a essência. O seu tempo fora não foi perda, foi preparo. E cada dia no silêncio serviu para te fazer emergir do jeito certo, inteiro, escolhido, intocável, por quem só vê com os olhos da carne. Eles esperavam que suas cicatrizes te envergonhassem, que você escondesse as marcas, que se calasse diante do passado. Mas você fez o oposto. Você levantou a cabeça e mostrou tudo o que passou, com orgulho de quem venceu o que era para ter matado. Suas feridas viraram mapas de superação. E isso, para muitos, é inaceitável. Você entendeu algo que poucos têm maturidade para aceitar. Que ser inteiro não é não ter rachaduras. É fazer das rachaduras caminhos por onde a luz entra e sai. Você não é vítima da dor. Você é testemunha viva de que dor pode virar ponte. E agora, quem olha para você com desdém não consegue mais sustentar o próprio julgamento. Sua dor virou linguagem. Sua cicatriz virou mensagem. Gente ferida se encontra na sua história e percebe que também pode vencer. Você não ficou preso no trauma. Você o traduziu. E essa tradução que você carrega no olhar, na fala, no jeito de andar, incomoda quem achava que trauma era fim. Você provou que pode ser reinício. Por isso sua presença é tão forte, porque ela carrega não apenas o que você é, mas tudo que você venceu. Cada pedaço quebrado foi colado com propósito. E hoje, sua vida é sinal de que Deus transforma dor em testemunho. Você não usa as feridas para chamar atenção. Você as usa como espadas que cortam mentiras e despertam consciências. Sua força não é agressiva, é serena, não grita, mas quando entra, é impossível ignorar, porque sua energia carrega memória, carrega superação, carrega, e a cura mais verdadeira é aquela que não esconde a cicatriz, mas mostra o quanto ela já não dói mais. Sua marca virou mensagem, e agora você é prova viva de que a dor não venceu. Fé sem ação é estagnação disfarçada de espiritualidade. E você entendeu isso. Não basta crer, é preciso se levantar. E foi o que você fez. Quando voltou, não voltou apenas acreditando, voltou agindo, com missão clara, com visão alinhada, com passos que não são mais aleatórios. Agora cada movimento tem direção. Você sabe que não foi salvo apenas para viver em paz. Foi salvo para ser canal do cura, canal de confronto, canal de verdade. E isso te dá uma autoridade que muitos não compreendem. Porque enquanto outros usam a fé para esconder suas inseguranças, você a usa como combustível para cumprir o que veio fazer aqui. A sua espiritualidade não é performance, prática. Ela se vê na sua postura, nas suas escolhas, no jeito como você responde ao que antes te desestabilizava. Você não vive mais buscando confirmação de fora. A confirmação está dentro, e essa convicção te torna uma ameaça para quem vive preso à religiosidade e ao medo. Eles não entendem como você voltou sem precisar de plateia, como consegue andar firme
mesmo sem aplauso. Mas a verdade é que você não anda mais por vistas, anda por visão. E quem anda por visão sempre incomoda quem só enxerga com os olhos naturais. Você carrega algo maior. E isso é sentido antes mesmo de ser nomeado. Sua missão não depende de título, de palco ou de holofote. Ela pulsa na sua respiração, na forma como você pisa no chão. E agora que você voltou, não há como ignorar o impacto da sua existência. Você não está mais tentando achar seu lugar. Você é o lugar onde Deus está se manifestando. Isso muda tudo. Estabilidade emocional assusta, principalmente em quem já foi conhecido pelas explosões, pelas lágrimas, pelas reações impulsivas. Agora você ouve mais do que responde, sorri onde antes se calava. E isso confunde, porque quem esperava caos encontrou centro. E isso é poder que não se aprende em livros, é sabedoria vivida. Eles não sabem o que fazer com alguém que não se abala mais com o que antes desmoronava. Você não deixou de sentir, só aprendeu a filtrar, aprendeu a proteger sua paz, como quem protege um tesouro. Sua estabilidade virou um território sagrado, e ninguém entra nele sem consciência. Essa maturidade virou armadura invisível. Sua calma é desconcertante, porque ela revela que você não está mais à mercê do comportamento dos outros. Você não se molda mais por reações. Você constrói presença, e presença firme desestrutura relações baseadas em manipulação. Quem te controlava por culpa, agora se perde no silêncio da sua serenidade. Eles tentam te provocar, testar seus limites, esperam que você reaja como antes. Mas você não está mais no mesmo nível de batalha. Você luta de outra forma agora, com paz, com estratégia, com visão. Sua nova postura diz mais do que qualquer discurso. E quem esperava confronto, agora se frustra com sua firmeza. Estabilidade não é frieza, é maturidade emocional, guiada por clareza espiritual. E quem não evoluiu, se sente pequeno diante disso, porque sua paz mostra a guerra que eles ainda não venceram dentro de si. Você não briga mais por lugar, você já entendeu qual é o seu. E isso para muitos é a maior provocação de todas. Antigamente, seu silêncio era interpretado como fraqueza. Hoje, ele é escudo, espada e sentença. Não porque você se fechou, mas porque aprendeu a escolher onde gasta sua energia. O que antes era calar por medo, agora é calar por sabedoria. Você não precisa mais reagir a tudo. Sua quietude carrega mais autoridade do que qualquer discurso. O que desestabiliza não é o que você fala, é o que você deixa de responder, porque sua ausência de reação revela sua independência emocional. E isso é um território que poucos conhecem. Enquanto muitos ainda lutam para serem ouvidos, você se transformou em alguém que escolhe quando e como falar. E isso te dá domínio. Autoridade espiritual não precisa de aplauso, nem microfone. Ela se revela nos gestos simples, nas palavras medidas, nos silêncios estratégicos. Você não está calado porque não tem o que dizer, mas porque entendeu que nem tudo merece sua explicação. Você aprendeu a falar com o olhar, com a postura, com a serenidade de quem já venceu por dentro. Esse silêncio assusta quem estava acostumado a te controlar pelas emoções. Quem esperava o seu velho padrão de reatividade agora se vê confuso. Sem mapa, você não se justifica mais, e isso quebra a dinâmica que antes te prendia. Eles tentam provocar, mas sua paz virou armadura. O silêncio agora é resposta, não fuga. A verdade é que quem carrega clareza não precisa gritar. Sua presença fala alto por si só. Seu silêncio agora tem peso, tem direção, tem intenção. Ele não afasta, ele filtra. E nesse filtro, muitos se revelam, porque a maturidade que você carrega assusta quem ainda se alimenta de ruído. Seu silêncio virou linguagem celestial. Eles contaram com sua vergonha, planejaram sua humilhação como um espetáculo. Acreditaram que se revelassem suas dores, seus erros, suas fragilidades, isso te destruiria. Mas o que eles não sabiam é que você já tinha sido exposto no lugar mais profundo, diante de Deus. E ali, você não foi julgado, foi curado. Você não tem medo de ser visto como humano, porque enquanto muitos se escondem atrás de máscaras bem construídas,
Você se aceitou em processo. Eles tentaram usar sua história como arma, mas esqueceram que o que não te mata, te molda. E agora, tudo que era para ser vergonha se transformou em libertação. O que era escândalo virou testemunho. O que era tropeço virou aprendizado. A exposição que eles armaram virou palco para sua ressurreição. Porque quando alguém está ancorado em verdade, nada o derruba. Sua liberdade veio da entrega. E a entrega não tem vergonha de ser inteira, mesmo quando a verdade dói. Enquanto eles se alimentavam de boatos, você se alimentava da presença. Enquanto tentavam expor seus pontos fracos, você mergulhava na sua missão. O tempo passou e agora a cena mudou. Eles continuam falando do ontem, enquanto você vive um agora cheio de direção. Sua resposta foi sua ascensão, não sua defesa. E o mais forte disso tudo é que você não devolveu na mesma moeda. Não tentou calar ninguém. Apenas permaneceu de pé, cada vez mais leve, mais lúcido, mais firme. Sua verdade se encarregou de reorganizar tudo. E a verdade, quando é vivida com coragem, transforma até o ataque mais cruel em uma ponte para o propósito. A dor mudou você, mas não da forma que esperavam. Não te endureceu, não te deixou frio, não te tirou a empatia. Pelo contrário, ela refinou seu olhar, ampliou sua escuta e alinhou sua percepção espiritual. Você voltou mais sensível, mas também mais certeiro, mais compassivo, mas também mais seletivo. Agora, sua presença não só inspira, ela alerta, ela confronta sem falar, porque o simples fato de você estar de pé já quebra estruturas. Você virou a prova de que dá para passar pelo caos e não se tornar ele. E isso incomoda, porque muitos usaram a dor como justificativa para estagnar, mas você foi além. Você virou referência sem precisar subir num púlpito. Sua caminhada, por si só, prega. Ela denuncia o conformismo, a vitimização e os ciclos viciosos. Agora, onde você chega, pessoas se sentem desafiadas a rever escolhas. E não porque você aponta dedos, mas porque você existe com verdade demais para ser ignorado. O antigo você se calava para evitar conflito. O atual silencia porque já entendeu que não precisa convencer ninguém. Você é o reflexo de uma cura real. E cura verdadeira não faz barulho, mas transforma tudo ao redor. As pessoas podem até não saber explicar o que sentem perto de você, mas elas sabem que algo muda. Você não está mais aqui para agradar, está aqui para cumprir. E esse cumprimento envolve causar desconforto em ambientes que antes eram sua prisão emocional. Você não é mais vítima, você é código, é sinal, é alerta. E quem cruza com você sente que está diante de algo que não veio para passar, veio para marcar. Ela te olhou com desdém, riu das suas fases de silêncio, comentou com outros que você estava sumido, que havia perdido o brilho. Mas o que ela não sabia é que o brilho verdadeiro não se apaga. Ele se recolhe, ele se resguarda, ele se prepara e quando volta, não é para ser notado, é para ser reconhecido. Hoje, ela te vê e não sabe onde esconder o incômodo, porque tudo que ela dizia sobre você está sendo desmentido pelos fatos, pela sua leveza, pela sua presença, pelo seu renascimento. Ela sente o peso da sua ascensão, não porque você a confrontou, mas porque sua verdade está gritando onde as palavras já não funcionam. O tempo mostrou que você não desapareceu. Você foi enviado, foi trabalhado, foi refinado. Enquanto ela se perdia em julgamentos, você se encontrava em propósito. Agora, o papel se inverteu. Ela que se achava superior, se vê ofuscada pela luz que você carrega. E o pior para ela é saber que você não está tentando brilhar. Vou Campinas e você não voltou para provar nada, nem para expor ninguém, mas sua vitória silenciosa virou resposta. Sua postura virou espelho, e espelhos assustam quem só se conhece pela visão dos outros. Ela te vê agora com outra lente, e não é lente de crítica, é lente de choke, porque percebe que quem ela menosprezou foi exatamente quem Deus levantou, e a maior dor dela não é sua ascensão, é o fato de saber que ela poderia ter caminhado junto, mas escolheu zombar do processo que hoje revela frutos. Você segue,
sem mágoa, sem peso, porque sua jornada não depende do reconhecimento de quem te desacreditou. Ela depende só de um olhar, o de cima. Antes, sua dependência emocional dava a muitos o controle sobre você. Bastava um olhar torto, um comentário maldoso, ou um simples silêncio calculado para te desequilibrar, e eles sabiam disso. Se alimentavam do seu medo de perder vínculos, da sua necessidade de ser aceito, da insegurança disfarçada de humildade. Mas agora, o cenário mudou completamente. Você rompeu com o ciclo da manipulação afetiva, rompeu com o medo de ser rejeitado, e isso tirou o chão de quem achava que te controlaria para sempre. Agora, você anda diferente. Não é arrogância, é clareza. Sua voz tem firmeza, sua postura tem direção, e quem te controlava com gestos pequenos, agora se perde nos próprios jogos, porque você não está mais jogando. Você não reage como antes, não cede como antes, não se explica como antes. Isso é assustador para quem contava com a sua fragilidade emocional. Eles não sabem mais em qual botão apertar. Você mudou a linguagem, e quem não evoluiu parou de te entender. Hoje, ao invés de te dominar, tentam te decifrar. E isso cria um desconforto inevitável, porque sua nova frequência exige um novo tipo de escuta, de presença, de consciência, e muitos não têm estrutura para isso. Sua autonomia emocional se tornou barreira para todo tipo de manipulação. Quem tentava mexer com você por chantagem afetiva, agora se perde no silêncio, que você aprendeu a habitar com poder. Você já não é acessível emocionalmente para qualquer energia. E essa distância emocional não é desdém, é proteção, é inteligência espiritual, é discernimento de quem já chorou por mãos erradas demais e agora sabe reconhecer onde não há honra. Agora, para se conectar com você, é preciso verdade, integridade, profundidade. O acesso se tornou sagrado. Você se blindou não com muros, mas com sabedoria. E sabedoria assusta quem ainda vive na superfície. Você virou mistério onde antes era vulnerabilidade exposta. Hoje, quem te subestimou tenta decifrar onde você se fortaleceu. Quer entender como você conseguiu sair debaixo do controle, sem quebrar laços visíveis. A resposta é simples. Você se ligou ao que é invisível. Sua identidade foi reatada na fonte. E quando isso acontece, nenhum controle humano prevalece. Agora você anda com outra postura. E quem antes te manipulava, agora apenas observa, calado, tentando entender o que não pode mais acessar. Muita gente achava que você só queria atenção, que sua jornada era carência disfarçada de fé, mas estavam errados. Você nunca quis palco, quis paz, nunca correu atrás de holofote, correu atrás de clareza. Só que quando a luz de Deus repousa sobre alguém, não há como não ser notado. A sua autoridade incomoda, porque ela não vem de esforço, vem de design divino. Você foi moldado para isso, mesmo quando tentaram apagar o seu brilho antes dele nascer. Visibilidade é o que o mundo busca. Autoridade espiritual é o que o céu reconhece. E você foi aprovado nos bastidores. O que as pessoas veem agora é só reflexo de um processo que você viveu no secreto. Jejuns, lutas, lágrimas, enfrentamentos internos. Tudo isso gerou uma força que não se compra. Gerou um peso de glória que agora se revela na sua fala, no seu olhar, no seu silêncio. E isso para muitos é desconcertante. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido, porque o que você carrega é maior que o som. É presença, é identidade restaurada, é luz que desestabiliza a escuridão dos outros. E essa autoridade não pode ser simulada. Não se copia, não se imita, não se finge. Quem tenta, cansa. Quem vive, flui. E você está fluindo com leveza, com convicção, com consistência. Isso te diferencia, porque sua força agora não depende de confirmação humana. A autoridade espiritual não é performance, é profundidade. E essa profundidade se manifesta quando você entra em ambientes e tudo parece se reorganizar. Não é você, é o que habita em você. É a unção que te cobre, é o favor que te antecede, é o propósito que te sustenta. Quando alguém anda alinhado com sua origem divina,
até a atmosfera percebe, e não há como isso não abalar quem construiu segurança em estruturas frágeis. Você não está buscando ser visto, está obedecendo a um chamado. E quem caminha em obediência carrega paz até nos dias de guerra. O problema é que sua obediência expõe a rebeldia disfarçada dos outros. E isso vira espelho para quem prefere viver fora de propósito. Sua autoridade não foi dada por pessoas, foi ativada por Deus. E quando é Ele quem coloca, ninguém remove. Isso é o que mais incomoda e também o que mais te protege. Existem momentos na vida em que tudo parece ruir e, para muita gente ao seu redor, esse cenário era você. Te olhavam como peso morto, peica cabrada, promessa esquecida. Mas Deus já via outra coisa, já via o renascido, o escolhido, o instrumento que Ele usaria para tocar territórios que outros não alcançaram. Você não é só alguém que venceu, você é a resposta, a própria prova viva de que o impossível se dobra à vontade do alto. O que parecia ser fim, foi na verdade fundação. Você foi semeado, não enterrado. A diferença, a colheita. E agora, onde antes havia lamento, a direção. Onde antes havia dor, a sabedoria. Sua vida foi reposicionada não apenas para si mesma, mas para outros. Você é resposta para pessoas que nem conheceu ainda. Sua presença resolve o que antes era caos. E isso não tem a ver com ego, tem a ver com missão. Tem pessoas sendo curadas só por te verem de pé. Gente que se identificava com sua queda e agora encontra esperança na sua volta. É sobre isso, sobre ser um sinal do que é possível. Você virou referência espiritual mesmo sem buscar esse título. Porque quem passa por um processo real não precisa se nomear. A própria vida grita o que você carrega. E o que você carrega tem nome: promessa cumprida. Você foi resposta num ambiente onde todos esperavam mais uma decepção. Foi cura onde só havia ferida. E agora, mesmo sem dizer, você comunica. Sua postura comunica. Seu caminhar comunica. Deus te formou para ser ponte, para ser voz, para ser abrigo. E quando isso é entendido, não há tempo a perder com distrações. Você sabe que carrega algo e sabe que precisa liberar. É por isso que a sua volta é tão significativa, porque não é apenas você que se levantou, é tudo que você representa. O ciclo muda com sua presença. O ambiente muda com sua escolha. Você é semente germinada no solo do céu. E essa semente não volta vazia. Onde Volca pisa, o território escuta. Onde Volca fala, a verdade sacode. Polk Volca. Literalmente, a resposta que o caos não contava que viria. Você percebe o que está acontecendo aqui? Não foi só uma volta, foi uma reviravolta espiritual. Uma inversão de narrativa. Uma reconstrução que ninguém imaginava. E agora você está aqui, não para pedir espaço, mas para ocupar com firmeza aquilo que já era seu. Você não voltou do mesmo jeito. Voltou como alguém que sobreviveu ao processo, renasceu da dor e se levantou com uma força que não se pede, se carrega. Esse vídeo não é sobre vaidade. É sobre evidência. É sobre mostrar que há um propósito por trás de cada silêncio, cada ausência, cada cicatriz. O que vão fazer agora que a sua existência desmente tudo que falaram de você? Que seus frutos contradizem os rótulos? Que sua paz expõe o caos deles? Você já não precisa gritar. Sua caminhada é som suficiente. Mas me responde com sinceridade, o que ainda te impede de assumir de vez o lugar que o céu te entregou? Até quando você vai adiar sua missão por medo do que vão pensar? Quem te disse que você precisava da aprovação de quem nem enxerga o próprio chamado? Seu tempo é agora. Seu retorno não foi um acaso, foi design. E o mundo precisa da sua presença em plena luz. Se essa mensagem falou com você, então fortaleça a nossa comunidade. Vai aqui embaixo e clica em valeu para apoiar esse projeto. Isso nos ajuda a continuar liberando palavras que despertam, restauram e alinham destinos. Comenta aqui qual parte do vídeo mais te confrontou ou te fez lembrar quem você é. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a jornada do escolhido não para aqui. Ainda tem muito que o céu quer te revelar. E a próxima palavra pode ser exatamente o
que você precisa para dar o próximo passo.